Agora que vocês estão. Olá, boa noite. Agora é valendo, né? Vamos aguardar nossos convidados, né? Nossas companhias. A Milton está aí, boa noite. Cecília. Celinha Pastos. Roberto, obrigada, gente, pela participação, pela presença. A gente está começando, nos preparando para iniciar a nossa live de hoje. E hoje nós teremos um convidado muito especial, né? Ele já se encontra por aqui. Então, a gente já começou bem. Nosso convidado já está a postos. Já vamos chamar ele? Vamos chamar o nosso convidado já, para que a gente possa iniciar oficialmente a nossa live. Dom Moacir, você está por aí? Oi, boa noite! Oi, Nilson, tudo bem com vocês? Tudo bem, melhor agora com a sua presença. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vocês têm um coração bom demais de falar um trem desse. Nossa, mãe, para mim que é uma alegria muito grande poder estar junto com vocês novamente. Uma bênção de Deus. Que bom, é recíproca também, viu? Nosso carinho, a nossa amizade. Obrigado, minha filha, obrigado. Então, vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo, nosso encontro, né? Tá certo. Nós temos a... Oi? Fala. Não, só convidar então a vocês dois, também aquelas pessoas que estão entrando agora, nos acompanhando, né? Para fazermos uma oração, confiarmos a Deus este nosso encontro, essa nossa conversa e tudo aquilo que vamos vivenciar juntos neste tempo possa de fato nos ajudar a vivenciar melhor os nossos relacionamentos. E de forma especial o relacionamento dentro da família, dos avós, das avós com os netos, né? E assim vai com os genros, com as noras e assim por diante, né? Vamos rezar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos porque nos concedestes, no afastamento físico que estamos vivendo, condições de nos aproximarmos afetivamente e espiritualmente, para construirmos juntos, Senhor, um caminho de formação, um caminho de aperfeiçoamento na vida cristã dos nossos relacionamentos familiares, um caminho de santidade. Concede, Senhor, a cada um de nós, aqueles que estão agora junto, aqueles que estão chegando, o dom do Teu Espírito Santo, para que possamos, de fato, sairmos deste encontro pessoas melhores do que entramos. Que a bem-aventurada Virgem Maria, ela nos acompanhe como mãe carinhosa que é. Ela que nos foi dada por Jesus do alto da cruz, possa aceitar-nos na sua maternidade e ensinar-nos a sermos filhos e filhas de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Famílias, rogai por nós. Amém. Dom Moacir, nós vamos começar nos apresentando. O senhor nos conhece, né? Graças a Deus. Mas aí, com certeza, tem muita gente aí que não conhece a gente, né? Então, nós queremos começar nos apresentando. Eu sou Osmar, eu também sou conhecida por Léo. Eu sou o Wilson, conhecido como Wilson mesmo. E nós somos casados há 29 anos. Temos 3 filhos. E uma neta, e está a caminho mais 2 netas. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. E nós participamos da paróquia Nossa Senhora do Monte do Carmo, né, aqui na cidade de Palmas, que desenvolveu nesse período agora de pandemia, né, buscando alternativas para estar junto às famílias sempre. Então, desenvolveu essa ação, a pastoral PASCOM desenvolveu essa ação, e a cada dia da semana tem uma pastoral, tem um movimento, né, que está fazendo alguma ação de evangelização. E na sexta-feira o espaço é reservado à pastoral familiar. E por isso hoje nós estamos aqui, né, com essa sua presença grandiosa para nos ajudar a levar a palavra de Deus, né, o conforto, e nos ajudar na evangelização das nossas famílias, levar uma mensagem positiva nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. E agora a gente vai falar um pouquinho do como que foi a nossa aproximação, como que nós nos conhecemos, né? Relembrar um pouquinho como é que aconteceu esse nosso encontro. Tem, parece que exatamente 5 anos. 5 anos já. 2015, mais ou menos no mês de junho, que na oportunidade que o Regional Norte 3 estava fazendo, ia apresentar e oferecer a primeira formação de agente de pastoral familiar, e o nosso casal, o coordenador, conseguiu essa ilustre presença para nos presentear com a participação nessa formação. E nós tivemos a honra de acolhê-lo aqui em nossa casa. Foi. Na época, ainda como assessor da pastoral familiar do Regional do Leste 2, né? E nós tivemos essa honra de recebê-lo e firmar esse laço de amizade que a cada dia se fortalece. E para nós, Dom Moacir, é uma alegria ter o senhor conosco, porque o senhor é um grande colaborador da pastoral familiar, né? E aí quem conhece toda a sua trajetória sabe do que eu estou falando, né? E quem não conhece vai conhecer agora, porque a gente gostaria de que o senhor falasse para nós, né? Um pouquinho da sua trajetória na pastoral familiar, né? E da importância da pastoral familiar nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na nossa vida, na vida das nossas famílias. Tá certo. Fique à vontade. Tá bom. Eu, para quem não me conhece, né, eu sou Dom Moacir Silva Arantes, sou mineiro e atualmente estou servindo a Deus em Goiás, na Arquidiocese de Goiânia, como bispo auxiliar. Este ano eu completo 21 anos de sacerdócio e 4 anos de episcopado. Na minha diocese de origem, Diocese de Divinópolis, eu fui assessor da Comissão Diocesana da Pastoral Familiar durante 14 anos. E também, nesse período, eu fui assessor do Regional Leste 2, Espírito Santo e Minas Gerais, durante 4 anos, da Pastoral Familiar. E em 2015, eu vim para Brasília,
para ser assessor da Pastoral Familiar Nacional, da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, quando nós tivemos a alegria de nos conhecermos, né? Que me convidaram para ir a Palmas, e aí eu fui conhecer, né, o calor de Palmas, tanto o calor afetivo como o calor, né, da temperatura também, né? Nossa, Mãe de Deus! Mas, e fomos lá em Cristalândia, né? Cristalândia, aquela assembleia. E atualmente eu estou aqui como bispo auxiliar e sou referencial da Pastoral Familiar do Regional Centro-Oeste, que pega o estado de Goiás e o Distrito Federal também. E aqui na Arquidiocese a gente tenta acompanhar alguma coisinha, né? Só para a gente, então, colocar isto que você pediu da Pastoral Familiar, a Pastoral Familiar, ela é uma atividade própria de uma comunidade paroquial, conduzida pelo seu pároco para o cuidado e a evangelização das famílias todas e de todas as famílias. O que significa isso? Que a pastoral familiar não evangeliza apenas casais, mas toda a família. E ela não evangeliza apenas as famílias que nascem do sacramento do matrimônio, mas ela evangeliza todas as famílias nas suas diversas situações, né? Sejam aquelas que têm vamos dizer, o pai, a mãe e os filhos, seja uma família que falta a presença do pai, ou presença da mãe, ou dos filhos, casais amaziados, casais em segunda união. Então, a pastoral familiar ela tem um leque muito amplo, né? E ela tem que cuidar das pessoas. E ela cuida das pessoas, ajudando as pessoas a viver os seus relacionamentos familiares dentro daquilo que é o projeto de Deus. Então, o relacionamento conjugal, a paternidade, a maternidade, a filiação, a fraternidade, o relacionamento com os avós e com os netos, como nós vamos falar um pouco hoje. Então, todos os relacionamentos familiares, a pastoral quer ajudar as pessoas a viverem-nos dentro do projeto de Deus, para que sejam relacionamentos que não apenas tragam a alegria do afeto, mas também a graça da salvação, a graça da santificação. E ela tem trabalhos específicos, né, para orientar as pessoas dentro do plano de Deus, para o matrimônio e para a vida familiar, a partir daqueles 3 setores que a gente costuma dizer. O setor pré-matrimonial, que evangeliza sobre o matrimônio e a família para as pessoas que pensam em se casar. Então, jovens, namorados, noivos, casais que estão juntos e não têm ainda o sacramento do matrimônio. O setor pós-matrimonial, que evangeliza sobre a forma de viver o matrimônio e a vida familiar com suas relações, a partir do projeto de Deus. Evangeliza os casais que têm o sacramento do matrimônio. Então, o pós evangeliza os casais recém-casados, casais com mais tempo de vida, também as pessoas em situação de viuvez, que já passaram pelo sacramento do matrimônio. E os casos especiais, o terceiro setor, que evangeliza pessoas em situações difíceis ou situações especiais nos seus relacionamentos afetivos. Então, aí entra famílias migrantes, famílias monoparentais, em que falta uma das presenças, seja do pai, seja da mãe, os casais em segunda união, os casais também que vivem alguma situação difícil, questão de ter familiar dependente de drogas e assim por diante. E a pastoral familiar cuida disso, mas ela colabora também nas outras áreas da paróquia, que cuidam das crianças, dos jovens, dos idosos e dos enfermos. Porque toda pessoa está dentro de uma família. Então, é missão da pastoral familiar, uma missão eclesial de evangelizar, mas também uma missão social de promover a vida e vida em plenitude.
Por isso que a pastoral familiar também tem a bandeira de defesa da vida, desde a fecundação até a morte natural. Então, é por aí que a gente caminha, né? Então, como pastoral, a gente sempre procura ajudar as pessoas nos seus relacionamentos familiares a conhecerem, acolherem e viverem o projeto de Deus para as suas vidas. Então, a pastoral familiar ela tem uma característica de mãe, né? Que a mãe acolhe os seus filhos, independentemente, todos os seus filhos, independentemente da situação que eles se encontram, né? Tem muitos, apareceram alguns comentários aí, a gente não consegue ler tudo, né? Mas alguém até colocou, né? Que evangeliza a família na situação que ela se encontra, né? Não evangeliza uma família ideal, mas a família real. O que nós temos diante de nós temos que descobrir como ajudar esta família na situação que ela tem a viver o projeto de Deus, superar as suas limitações e suas dificuldades e se realizar dentro daquilo que Deus pensou para ela. Porque as nossas famílias aqui, uma vez eu ouvi isso de um casal do ECC, eu achei muito bonito, que as nossas famílias aqui são um ninho onde Deus coloca as almas a serem cuidadas e que um dia serão lançadas para voar para a eternidade. Então, as famílias têm que cuidar não só do bem-estar físico, profissional, financeiro, de saúde, mas também da alma da pessoa, porque toda pessoa foi feita para Deus. E o amor é o que nos conduz a Deus. E a família deve ser um lugar onde se conhece, se experimenta e se pratica o amor, né? É formar pessoas, né? Formar a pessoa, né? Sim. Que bom, Dom Moacir, muito bem, muito esclarecedor aí, essas suas palavras, né? E dá um ânimo assim pra gente, para que a gente continue, para que outras pessoas também venham se juntar a nós, né? Pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? E aí a gente fica com essa esperança, que as pessoas vão cada vez mais se apaixonando pela pastoral familiar e se abrindo a participar, né, desse grande projeto, né, e ajudando a igreja em suas ações pastorais para fortalecer cada vez mais as nossas famílias, promover, né? Isso é muito interessante. Bom, a gente poderia até continuar, porque é um assunto muito bom da gente falar, né? Quando a gente fala em família, a gente começa a se animar mesmo, né? Se motivar. Mas nós não temos tempo suficiente para continuar, né? Então, assim, mas sei que foi de grande valia, tudo que foi dito aí. E agora a gente já deve passar para a nossa temática, né? Do dia. E que é a importância dos avós na transmissão da fé, né? E aí como a gente falou, a gente já tem uma neta, está chegando 2, e aí a gente precisa estar cada vez mais assim, nos preparando mesmo e buscando a graça de Deus para viver essa missão grandiosa que Deus nos confiou, né? E por isso a gente trouxe, né, para a reflexão esse tema. E aí a gente gostaria de ouvir do senhor, o que o senhor tem para nos dizer sobre isso, o que mais da igreja nos fala. Tá. Olha, Léo, Wilson, eu me preparei um pouquinho, eu tentei dividir em alguns pontos. O que eu pensei é o seguinte, da gente colocar então alguns pontos e depois abrir espaço, caso vocês queiram também alguma indagação, algum esclarecimento. Eu já vou dizendo que eu não tenho todas as respostas e eu nunca tive a experiência de ser avô, né? Agora, eu estou vivendo uma experiência assim porque eu considero meus afilhados, minhas afilhadas de crisma, né, de batismo, eu considero como se fossem filhos e filhas, são espirituais, né? E algumas afilhadas minhas já estão tendo filhos. Então, eu estou vivendo um tipo de avô, né, de crisma, né? Também, por assim dizer. Então, o que eu vou falar aqui não parte da experiência do que eu vivi, né? Mas daquilo que eu observei, percebi e daquilo que a palavra de Deus nos diz. A igreja, ela lança um olhar sobre a família e ela olha para toda a família nas diversas relações.
a família, o homem e a mulher acabam, na prática do amor, desempenhando papéis. Por exemplo, um homem e uma mulher se conhecem, eles se apaixonam, se amam, descobrem um projeto comum. Então eles se casam. No momento em que eles se casam, aquele homem e aquela mulher deixam de ser apenas um homem e uma mulher. Ele se torna esposo e ela se torna esposa. Cria um tipo de relacionamento entre eles que é diferente do relacionamento de amigos, de conhecidos e assim por diante. Né? Cria uma relação esponsal, um tipo de amor. Quando aquele homem e aquela mulher, no ato de amor, fecundam uma vida, aquele homem que é esposo passa a ser mais uma coisa, pai. Aquela mulher que era esposa passa a ser mais uma coisa, mãe. Então, né, no caso, se torna homem, esposo, pai. Mulher, esposa, mãe. Quando seus filhos crescem e criam outros relacionamentos próprios, entra mais gente na família. A família é ampliada pelo vínculo, porque o sacramento ele gera um vínculo. Então, quando o rapaz, né, a filha de vocês, por exemplo, se casou, ela criou um vínculo sobrenatural com aquele moço, e aquele moço ficou vinculado, de certa forma, a vocês também. Né? Ele não se tornou filho, ele ganhou um nome, genro, né? E como ela, da família dele, ganhou um nome, nora, né? Então, assim nós vamos criando vínculos a partir das nossas experiências de encontrarmos as pessoas. E quando, por exemplo, a filha de vocês trouxe a sua netinha primeira, né, ao mundo, vocês ganharam mais uma relação. Porque a relação de vocês dois é uma relação conjugal. A relação de vocês com as suas filhas é uma relação paternal-maternal. Agora chegou a neta. Cria uma nova relação, que é a relação de um tipo de maternidade segunda, uma paternidade segunda, que é você vira avó, embora vocês não tenham idade para isso, né? Você vira avô e você vira avó. Né? Então, agora, esta é a dinâmica. Reparem que todos esses conceitos que nós construímos surgem a partir dos relacionamentos afetivos. Então, é importante perceber que quando nós criamos um relacionamento afetivo, nós criamos um relacionamento sobrenatural. Por quê? Porque a maternidade, paternidade, o matrimônio, o ser padrinho, ser madrinha de batismo de crisma, ser avô ou ser avó, são também relações, por assim dizer, sobrenaturais, desejadas por Deus. Há um vínculo que vai ligando as pessoas. Então, é importante descobrir que essas relações não concorrem. A mãe é mãe, o pai é pai, o esposo é esposa, a esposa é esposa. O avô é avô, a avó é avó. Não há concorrência no amor. Os níveis de amor que vão se construindo na família, eles vão se complementando e criando para aquela pessoa uma experiência de um aconchego maior. Por exemplo, vocês tinham um tipo de aconchego quando eram só os dois. Mas vocês tinham outro aconchego que é dos pais de vocês, dos avós de vocês. Então vai aumentando, vamos dizer assim, o nosso espaço de ser amado e o nosso espaço de amar. E são amores diferentes. O amor que o filho ou a filha tem pelos pais, ele tem uma diferença do amor que o neto e a neta têm pelo avô e pela avó. E por que tem que ser diferentes? Porque não são concorrentes. Se a filha amasse a mãe e a avó do mesmo jeito, mãe e avó seriam concorrentes do amor. Estariam, vamos dizer assim, estariam na mesma linha. E não estão na mesma linha, estão em linhas paralelas, vamos dizer assim. Então, eu pensei assim de trabalhar, primeira coisa, a importância da transmissão da fé, porque o nosso tema, para quem está chegando agora, é justamente essa, né? O papel dos avós na transmissão da fé, não é isso mesmo?
É. Né? Então tá. Então eu pensei, primeiro da gente colocar a transmissão da fé, depois uma palavra do magistério, da pastoral familiar, sobre o cuidado dos avós, e depois eu coloquei aqui também algumas questões como lidar com alguns conflitos inerentes ao convívio das gerações e alguns cuidados especiais que se poderia ter com os avós, com o vovô e com a vovó nesse período de pandemia, como nós tínhamos conversado, tá certo? Não sei se pode ser assim? Pode ser. Eu só queria fazer um comentáriozinho aí, com relação à questão dos genros, das noras, né? E aí vai chegar nesse ponto que o senhor falou, a questão dos relacionamentos. Porque se fica claro para as famílias, isso que o senhor colocou, essa questão de que não há concorrência, né, no amor, então isso evitaria quase 100% as situações de que a gente vê acontecer, de ter essas diferenças, né, na família, de ciúmes, né, às vezes o genro não se entende muito bem com a sogra, ou vice-versa, ou até o filho mesmo, não tem um bom relacionamento com o pai, e isso é transferido para a criança, para o neto, né, e aí há toda uma interferência negativa que faz com que haja um distanciamento no relacionamento de avós e netos, né? Sim. E os nossos genros, nossas noras, de fato, nós temos que recebê-los como filhos, né? Sim. Eles não são filhos, mas nós temos esse sentimento de que é um filho, né? É mais um filho que nós ganhamos. E não como inimigos ou adversários. Não como concorrentes, né, Wilson? Mesmo se for um time de futebol adversário. Geralmente que em casa Então, e obrigado, viu, por o senhor estar aí achando que a gente é novinho, falando que a gente não tem idade de avó, viu? Avô, né? As aparências enganam, porque a gente está bem longe já na caminhada. Pois é. Mas sim. Eu vou até comentar isso, porque o magistério da igreja, e eu queria só aproveitar o gancho do que vocês falaram, quando nós falamos de relacionamentos, talvez um ponto muito importante seria nós entendermos o pronome possessivo, que às vezes a gente usa, meu, minha, nosso, não como um pronome de determinar o domínio sobre alguma coisa, ou ser dono de alguém. Penso que na relação familiar, o amor, quando a gente fala minha paróquia, minha diocese, meu povo, meu esposo, minha esposa, meu filho, não, aqui tem que estar claro na mente que não quer dizer, é meu no sentido de um objeto que me pertence, mas é um meu no sentido de pertença, alguém que faz parte da minha vida. Alguém que participa da minha vida e da vida de quem eu também participo. Porque quando nós começamos a entender que ninguém é de ninguém enquanto posse, nós pertencemos a Deus. Tanto é que Deus nos põe na vida dos outros e Deus nos tira da vida dos outros e a gente não pode reclamar. Como dizia o Jó, né? Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Então, acho que isso é o primeiro momento que a gente tem que amadurecer nas nossas reflexões. Quando você fala, meu neto, minha neta, você não está estabelecendo um domínio e uma posse sobre a vida de uma pessoa. Quando você fala, meu neto, minha neta, ou meu avô, minha avó, você está estabelecendo uma relação de pertença. A minha vida pertence ao âmbito da vida daquela pessoa. Nós nos pertencemos, mas nós não nos possuímos, porque ninguém possui ninguém. Nem os filhos são posse dos seus pais. Certidão de nascimento de filho não é escritura. Não é escritura. Né? Tanto é que depois da certidão de nascimento passa a certidão de casamento, não é assim? Certidão de casamento não é escritura de posse também. Certidão de casamento, de nascimento, é simplesmente
uma identificação de quem nós somos em relação a alguém que nós amamos, alguém que nos gerou, alguém que nos acolheu e assim por diante. Então nós temos que entender que todos nós temos um papel na vida do outro. A Bíblia, ela já se referia a essa transmissão da fé, da experiência de Deus a partir dos avós. Eu queria recordar aqui um trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, em que Paulo fala assim, dá um conselho para Timóteo: conservo a lembrança de tua fé, tão ardorosa. E qual é a fé de Timóteo? Aí ele vai dizer que foi primeiro a de tua avó, Loide, e de tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Então a fé, ela é um dom de Deus, né? A avó não transfere para o neto a fé dela, que ela criou. Transfere para o neto a fé que ela recebeu pelo batismo, pelo dom do Espírito Santo. Então, isso para nós é muito importante entender. Que nós recebemos um dom, o dom da vida. Vocês transferiram um dom da vida que é de Deus para os seus filhos, e seus filhos e filhas para os seus netos e netas. E os netos e netas, em alguns casos, para os bisnetos, bisneta, e aí vai. Então, há uma transferência de um dom. O que de graça recebemos, de graça devemos dar, diz a Sagrada Escritura. E o Catecismo da Igreja, dos números 1655 a 1658, ele nos lembra que a família é uma igreja doméstica. E ele fala por que a família é uma igreja doméstica. Porque Cristo quis nascer numa família. Olha só, Léo, Wilson, olha que coisa bonita. Deus poderia ter entrado no mundo de diversas formas, mas Cristo quis fazer a experiência de família. Então Cristo, ele quis ser filho e neto. Jesus tinha vovô e tinha vovó, que a gente celebra no dia 26 de julho, dia de Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. Os pais de São José a gente não sabe, e nem a Bíblia se preocupa em falar isso. Por quê? Porque São José é o pai chamado putativo, o pai que foi posto como pai. Porque o pai de Jesus, verdadeiramente, é Deus, né? É Deus. Maria é a mãe, Jesus é humano por parte de mãe e é divino, é Deus também. Então, nesse sentido, Cristo quis fazer parte de uma família. Então a gente tem que entender que o próprio Deus aceitou receber algo. Eu fico pensando, o menino Jesus recebendo os conselhos de sua avó, recebendo a história da família contada por São Joaquim. O menino Jesus visitando a casa dos seus avós. Aquela convivência. Por quê? Porque Deus, que é amor, se colocou numa posição de ser amado pelos seres humanos e Deus, por assim dizer, aprendeu a amar do jeito humano, para mostrar que o amor humano também é algo de Deus. Deus nos deu a capacidade de amar. Então, a própria Escritura, ela vai dizer que a família é o lugar fundamental de acolher a fé e transmitir também esta fé. Então, esta fé ela é transmitida de geração em geração. Por isso que na Igreja Católica, quando um pai e uma mãe pede o batismo do seu filho, mesmo que ele seja criança, a gente dá o batismo. Por quê? Porque Deus conferiu autoridade aos pais sobre seus filhos, até que eles sejam autônomos. Então, os pais têm o direito de pedir o que acham que é bom e justo para os seus filhos. E por que os pais pedem o batismo para os seus filhos normalmente? Porque receberam isso dos pais deles. E assim por diante. Então, é importante entender que na família, como numa igreja doméstica, se transmite a fé pela palavra e pelo exemplo. É preciso ser para os netos, vovô e vovó,
os arautos da fé e favorecer que cada neto descubra a vocação que Deus o chama e se realize também. Então, quem é o... Aí a gente vai entrar, meus queridos irmãos e irmãs, não sei quantas vovós, quantos vovôs estão nos acompanhando, alguns eu sei porque eu já conheço, né? Tem gente aqui lá dos Estados Unidos assistindo, tem gente de Minas Gerais, pessoas que eu conheço. Mas eu digo para você o seguinte, quem é o primeiro responsável de transmitir a fé para o filho, para a filha? Não é o vovô e nem a vovó. É o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles têm um vínculo com os filhos que dá a eles uma autoridade maior. O vô e a avó têm autoridade sobre os filhos deles. Então, o avô e a avó, eles entram como colaboradores dos pais na transmissão da fé. Por isso que é bom que os avós conversem com os pais dos seus netos para saber como vivenciar, né, também estes momentos, tá? Aí, chegou aí, ó. Aqui, chegou. Tem que deixar participar, né? A gente ensinou a estar com a gente, aí que é, participar. Deus te abençoe. Sim. Ai, que bondade. Né? Então, nesse sentido, o que diz o magistério? Quando o magistério fala do vovô e da vovó, normalmente o magistério fala dos idosos. Por quê? Porque normalmente, quando uma pessoa chegava ao ponto de ser avô e ser avó, ela já tinha uma certa idade, não é isso? Geralmente, no imaginário nosso, o vovô e a vovó é aquela de cabelo branquinho, tricotando, o netinho no chão, né, e tudo. O vovô é aquele pescando, o netinho acompanhando, fala mais do nosso área rural. Então... A vovó de coque, de óculos, né? Aquele negócio, fazendo do biscoito, pão de queijo, bolo, aquele negócio, o vovô contando caso, né, e assim por diante. Então, é o imaginário. Então, quando a igreja fala dos avós, primeiro ela fala da questão dos idosos, das pessoas que têm uma experiência, das pessoas que têm um lugar e um papel na vida da família e devem ser compreendidas no seu lugar e no seu papel. As pessoas, elas não são substituídas quando outras chegam na família. Às vezes elas mudam o seu papel. Por exemplo, quando o pai e a mãe, a criança chega, eles adquirem um papel. Quando chega os netos, algum papel também se modifica um pouco, em vista daquela nova necessidade. Então, nesse sentido, os documentos sempre falam disso, né, do respeito aos idosos, valorização. E aqui eu até tinha colocado os 3 documentos principais que a gente tem atualmente, que é a Familiares Consórcio, que fala do papel dos anciãos na família, né? Que são testemunhas do passado e inspiradores de sabedoria dos jovens para o futuro. Um jovem que não tem uma noção do seu passado, ele fica perdido. Ele fica sem referências para construir até mesmo o seu futuro. Nós temos um de onde eu vim e um para onde eu vou, para podermos viver o onde que eu estou também bem. Então, geralmente, o idoso tem o ancião, né, vamos chamar assim, tem esse papel. Agora, respeitando a autonomia da nova família. Quando o pai e a mãe casam a sua filha e o seu filho, qual é a nova família que se forma? É a família do novo casal. Enquanto a filha é solteira, né, ela anda do lado do pai e do lado da mãe. No momento em que a filha se casa ou o filho se casa, o pai e a mãe vão para o banco de trás. Porque é o esposo ou a esposa que vai andar do lado. Tá certo? Então, é importante que as pessoas entendam isto. Que há um lugar, sim, na família, mas respeitando a autonomia da nova família que está se formando. Porque se a avó não deixar a sua filha ser mãe do seu neto,
pode se confundir os papéis. O neto, a neta, identificar a avó como mãe. E a mãe vira o quê? Vira amiga, vira colega. E filho não precisa de colega e de amiga. Isso ele tem na rua. Ele precisa de mãe e de pai dentro de casa. Então, por isso que é importante compreender estes momentos. Né? Avô e avó, né, estão perguntando, não estraga, neto. Ou, a gente pode até estragar pessoas, independente de ser neto ou não. Agora, a gente tem que entender o que é estragar. É igual açúcar. O açúcar é gostoso, na medida certa, não é? Se você extrapola no açúcar, você estraga seus dentes. E diz que avô e avó é pai e mãe com açúcar. O avô e a avó é o pai que o filho queria ter tido e a mãe queria ter tido, que o neto tem. Né? Porque aí tem aqueles ditados, na casa da vovó pode tudo, na casa do vovô pode tudo. Pode não. Pode não. Tá? Quem põe os limites é a mãe e é o pai. Então, na verdade, não estragam no sentido, quando sabe o seu papel. Agora, normalmente um vovô e uma vovó costumam, entre aspas, estragar o neto é quando eles querem conquistar o seu neto. E às vezes à custa da concorrência com a mãe e com o pai do neto. Por isso que aqui nós... E que é possível a gente adquirir essa conquista, né? Sem estragar o neto. A gente pode sim, porque de fato nós avós, o nosso coração é mais amolecido mesmo, né? E a gente não nega, não. Apanhou demais dos filhos, agora dos netos, então já está amansado, né? Os filhos já amansou o coração de vocês para os netos. Então, mas aí tudo é a questão do limite, né? Como o senhor estava colocando. Tem que ter um limite, né? E a gente tem que, nós avós, nós temos que respeitar, né? A autoridade dos pais sobre os seus filhos. É respeitar o lugar, né? É respeitar o lugar. Os avós têm que combinar com os pais dos netos os limites. Até onde que cada um vai. Agora, um grande problema hoje é que muito pai, muita mãe não assume o seu lugar. E a criança fica sem referência. Aí a avó ou o avô acaba assumindo o lugar, porque é aquele negócio. Na vida, meu irmão e minha irmã, não fica lugar vazio. Se você deixa um lugar vazio, alguém vai ocupar. Nós não conseguimos lidar com o vazio nesse sentido. Então, aí às vezes a mãe não assume o papel de mãe, o pai, aí chega o avô e a avó e preenche o papel. Aí a mãe e o pai reclamam. Reclama como se o avô e a avó tivessem, você está me roubando, meu filho. Não. Você deixou o lugar. Então, por isso que é importante que pai e mãe não abram mão do seu espaço. Não abram mão daquilo que é o seu papel. Né? Mas, como eu dizia o negócio, o vô e vó não precisam seduzir os netos para ganhar. Vocês já ganharam, só de vocês existirem. Né? Só de existir. Olha só a diferença, até para falar a palavra pai. É uma palavra, às vezes, até pesada. Vô, mamãe, vovó. Olha como é que é mais fácil até para falar. Então, avô e a avó não precisam, porque o que acontece é isso. Quando o avô e a avó não lidam bem com a sua carência, eles querem usar o seu neto para preencher a sua carência. E as pessoas não são para preencher nossas carências. As pessoas são para serem amadas, receberem amor. Mas a carência é um amor desvirtuado. Então, quando o avô e a avó querem preencher a carência, então eles querem seduzir os netos. Aí, então, começa a comprar o neto. Comprar a neta. E aí o negócio gera um desequilíbrio muito grande. Porque a criança, de uma certa idade, ela não tem condições de estabelecer limites para o avô e para a avó. Então, são os adultos que têm que estabelecer os seus limites. Né? Para ter uma convivência saudável. Qual é a... Dom Marcinho, pode falar. Só começar a lembrar do tempo, tá? A gente tem 16 minutos. Nossa, preciso. Então, eu vou pular um trem aqui.
Eu só queria então lembrar, dentro do nosso tema, qual é a colaboração efetiva dos avós na transmissão da fé? Porque os avós colaboram de muitas formas. Tem avós que colaboram na manutenção financeira dos netos, né? Tem avós que colaboram no cuidado da saúde, tem avós que colaboram tomando conta dos netos, dos filhos trabalharem, e assim por diante. Tem muitas colaborações, mas o que nos interessa aqui é a transmissão da fé. Então, o que eu queria guardar é isso aqui, ó. Vovô e vovó. Nunca esquecer que os avós são protagonistas na educação e transmissão da fé dos próprios filhos, mas são colaboradores na educação e transmissão da fé dos filhos dos seus filhos. Então, são duas coisas diferentes. Quando você lida com os pais dos seus netos, ele é seu filho, é sua filha. Ali você tem um papel. Quando você lida com os seus netos, você tem um outro papel, de colaborador. Como eu disse, hoje em dia está muitas coisas transformadas, porque como muitos pais não assumem o seu papel, acaba que os avós têm que assumir para o bem dos netos, né? Mas a gente não vai trabalhar as exceções, tá? Vamos trabalhar como é que deveria ser o caminho. Então, existem situações específicas que exigem dos avós mais do que eles deveriam oferecer. Por exemplo, um avô e uma avó não deveria suprir um pai e uma mãe ausente, um pai e uma mãe desinteressados, pais e mães ignorantes dos seus deveres. Isso não deveria ser papel do avô e da avó. Sabe por quê? Porque esse papel eles já cumpriram com os filhos. Se os filhos não assimilaram o que devia, é outro problema. Aqui também, mas muitas vezes é o que acontece. A gente vê aí avô e avó que tem mais interesse na fé dos netos do que o próprio pai e a mãe. Né? Avô e avó que tem mais interesse, né, nas necessidades dos netos do que o pai e a mãe. Infelizmente. Então, a Lumen Gentium, quando ela fala de palavra, a transmissão da fé, o que é? O vovô e a vovó devem demonstrar interesse pelos netos, no diálogo. Você conversa com os seus netos, para os seus netos saberem que você se interessa por eles. Primeira coisa. Segundo, você deve comunicar interesses para os seus netos no ensino. Então, você se interessa pelo seu neto e você faz o seu neto, a sua neta, se interessar por alguma coisa. Que é a fé, que é Deus, que é o amor, que são os valores. Segundo, o exemplo. São as ações que demonstram amor pelos netos. Você manifesta o amor pelos seus netos com atitudes. Não é? E atitudes aqui não são presentes simplesmente, né? E você manifesta o amor e o cuidado com a obra de Deus diante dos seus netos para que eles gostem também. Se o netinho e a netinha vê que a vovó e o vovô gostam das coisas de Deus, ele vai gostar também, porque ele gosta do vovô e da vovó. Então, olha só como é que é. O neto tem que sentir que o vô e a avó gostam deles, mas que o vô e a avó gostam de Deus. Entendeu como é que vai sendo? Eu vou do meu vô e da minha avó. E através do meu vô e da minha avó, eu vou a Deus também. Né? Meu vô e minha avó se interessam por mim. E eu me interesso pelo que eles gostam também. É um caminho. E aí a gente tem que transmitir o quê? Transmitir valores humanos, que são também valores do Evangelho, né? Importantes na convivência com os outros. Né? As crianças aprendem na palavra e no testemunho, vendo o jeito do vô, o jeito da avó, você vai ver que o netinho começa a imitar, a netinha começa a imitar. Então, nós somos chamados a transmitir esses valores. E aí, o que a gente vai dar? Alguns pontos muito claros. Ensinamento da vida pautados pela integridade, honestidade, verdade e liberdade. Ensinar os netos esses valores através da sua vida. Agora, como é que um avô quer ensinar o neto a ser verdadeiro se o avô vive mentindo? Como é que a avó quer ensinar a neta a ser honesta se ela vive passando os outros para trás? Não rola, né? Não funciona.
Segundo, a escuta da palavra de Deus, com atenção e abertura a Deus e o que Deus propõe, lendo a Sagrada Escritura para os seus netos também. Terceiro, oração como atitude de disponibilidade e relacionamento com Deus. Então, o joelho da mãe e do pai é o primeiro altar onde o filho aprende a rezar. E depois o joelho do avô e da avó é o segundo altar, onde o filho aprende, continua aprendendo a rezar, né? Então eu falo que são dois genuflexórios, os joelhos dos pais e os joelhos dos avós. Felizes aqueles que tiveram e conheceram seus avós. Eu não tive a oportunidade de conhecer, só a minha avó materna que eu conheci, né, um pouco, né, convivi um pouco. Gestos de caridade, de afeto e de bondade que manifestam a presença de Deus na nossa vida. Os netos têm que ver o vô e a avó sendo bons para os outros, sendo caridosos. E aí quando o neto fala assim, nossa avô, nossa avó, por que você fez isso de bom? Por conta de Deus. Porque Deus é bom para nós. Né? Terceiro, a vivência dos sacramentos, como gestos especiais para experimentar a ação da graça de Deus na nossa vida. Nos sacramentos, Deus nos ama, nos conforta, nos cura, nos abençoa e nos torna melhores. Então, os avós têm que ajudar os netos também a reforçar aquilo que os pais já disseram. E, por último, equilíbrio nos afetos, nos gestos de afeto, para não concorrer com os pais. Um avô e uma avó nunca deve dar algo melhor do que os pais deem, eu acho, sabe? Eu acho que se o vovô e a vovó quer agradar muito o neto, uma coisa que o neto está precisando, dependendo do caso, eu acho até melhor fazer, passa para a mãe ou para o pai, para chegar através do pai e da mãe. O vô e a avó tem que ajudar o neto e a neta a amar mais o papai e a mamãe, sabe por quê? Aqui eu não quero assustar ninguém, não. Porque pela ordem natural das coisas, não, o papai e a mamãe é que vão ficar mais tempo na vida do neto, na vida dos seus filhos. Por isso o equilíbrio nos gestos de afeto. E eu vou terminar com isso, tá? Para não desequilibrar os netos de forma a gerar neles uma necessidade do vô e da avó que beire a carência, o que dificultaria para os netos viver sem os avós, ou cair em grande tristeza na ausência dos avós. Os gestos de afeto devem ser equilibrados. Porque tem vô e vó, lógico que lá na Grécia que acontece isso, aqui não. Ninguém que está nessa live faz isso não. Mas tem vô e vó, assim, você não vai viver, você consegue viver sem vovô? Isso não é que você, vivo, a vovó morre. Não, você não fala um trem desse. Não pode ser um trem desse. Não pode gerar no neto uma necessidade desequilibrada. O neto tem que saber que o vô e a avó estão aqui, que bom que estejam. E que em algum momento podem não estar, como alguns estão vivendo esse distanciamento na pandemia. Tem netos que estão vivendo bem esse momento, que moram longe, né, através dos meios de comunicação. Agora tem neto que às vezes está dando trabalho no caso do pai, porque quer o vô, quer a avó e assim por diante. Agora isso tudo foi gerado. Então eu penso que esse é o caminho. Teria mais coisas, mas vamos respeitar o tempo, né? E também, não sei se vocês querem alguma coisa antes da gente rezar, né? Uma hora passa rápido demais quando a gente tá... Nossa Senhora. Assim, dona Moacir, claro que a gente gostaria de ouvir muito mais, porque é um aprendizado mesmo. Por mais que a gente se esforce para a gente ser uma presença, ser uma participação positiva na vida dos nossos netos, e assim como dos filhos também, mas a gente erra muito, né? Sim. Mas a gente vai aprendendo, é no dia a dia, a gente vai aprendendo, é num momento como esse que a gente vê o quanto que a gente precisa caminhar ainda assim, em busca de se informar, né? De como a gente deve agir realmente como família. Mas o tempo realmente tá resumido, né? Nós temos em média uns 5 minutos, né? Mas a gente precisa já ir encerrando para que o trem não caia, né? E aí a gente se machuque. Mas foi muito bom.
eu só queria agradecer essa oportunidade, primeiro de estar com vocês dois de novo, né? Deus é tão bom que me deu a oportunidade de ter vocês aqui em Goiânia aquela vez, né? E tudo, Uhum. e tudo. Mas, e eu queria só dizer uma palavra, olha, eu não convivi, eu não considero que eu convivi com meus avós. Né? Porque uma senhora, a Neia até falou assim, como é que ela falou? Que ela fica triste, parece-me porque né, que a filha não tem essa oportunidade. E eles moram nos Estados Unidos, os pais moram aqui no Brasil, né? E tudo. Que não tem. Mas lembre-se bem, a convivência não precisa ser só física, não. Saber que existe um avô e uma avó em um lugar que reza por você. Saber que existe um avô e uma avó que ama você. Se trabalhar isso na vida da criança, já vai encher o coração dela. De saber. E aí hoje nós temos esses outros meios, né? Telefone, carta. E eu acho que nessa pandemia faz isso. Liga para o seu vovô, para sua vovó, marca um tempo para você ligar para o seu neto, sua neta, brinca um pouquinho. Hoje com esses FaceTime, esse negócio ajuda demais, né? Então a gente tem que achar um jeito de ser uma presença e de ajudar as pessoas a compreenderem a ausência dos outros também. Eu queria então terminar com a oração pelos avós, pode ser? Sim, pode ser. Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e filhas, nossos queridos vovôs e vovós, uma vida longa com perseverança na fé em boas obras. Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, seguindo os exemplos de São Joaquim de Santana, que na fidelidade à palavra de Deus, cumpriram sempre a vontade de servir e amar a todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe Amém. o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora a gente pode ficar enrolando até cair, né? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento grandioso em nossas vidas, na vida das nossas famílias. Agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a participar, né, a fazer companhia aí para nós. Foi muito bom, a gente fica feliz quando tem as pessoas, as companhias, né, durante as nossas lives. E agradecer ao Senhor. Muitíssimo obrigada. A gente está com muita saudade e esperamos nos ver em breve, pessoalmente, nos abraçar, né? Ai, que vontade, nossa senhora. Saudade aqui é Pequim, minha filha, tem demais. Nossa! Tem gente na live que não gosta de Pequim de jeito nenhum. Pois é, eu não gosto também não, vejo muita graça não, sabe? Mas, né, tem gente que gosta, né? E é aquilo que eu falava, tem coisa que a gente não gosta, mas a gente tolera porque quem a gente ama gosta, né? O amor faz a gente aguentar por tabela certas coisas que a gente não aguentaria, porque alguém que nós amamos gosta. Então é muito importante essa dimensão do amor, né? Da renúncia, do sacrifício, da entrega. Então isso também nós temos que ensinar para as nossas crianças, sabe? Que o amor é renúncia, que o amor é sacrifício, que o amor é abrir mão, que o amor é gostar do que o outro gosta, mesmo que não nos agrade muito, e assim por diante. Então, acho que isso tudo faz parte, viu? E aos vovôs e às vovozinhas, né, que hoje estão todo mundo novinho e novinha, né? Parece que a idade parou, a pessoa vira avô, não envelhece mais não. Antigamente, né? Agora com esse negócio de pandemia, parece que estão voltando as vovozinhas de cabelo branco, né? Os vovozinhos também, com a pandemia e o isolamento, parece que deu alguma coisa de diferente, né? Mas hoje a gente vai muito no salão de beleza, né? De quem tem a filha, cabeleireiro, principalmente, não, né? Vocês têm em casa, né? Vocês têm em casa. Agora quem não tem, minha filha, diz que a idade está chegando para quem não tem salão de beleza em casa, viu?
Mas os cabelos brancos são um adorno. Eu vou terminar só com uma piadinha, vamos ver se dá tempo. A netinha chegou, a filha chegou para a mãe dela, acabou? Vai.